Bom, são 9 horas, vamos iniciar a nossa última atividade síncrona desse período 2020 primeiro, hoje no dia 12 de abril. Sejam bem-vindos, espero que vocês todos estejam com saúde. E, como já temos o sistema de sala de aula invertida, eu começo perguntando a vocês. Eu vi que muita gente ainda não assistiu aos 2 vídeos, só assistiu ao primeiro, o que é complicado, porque é o segundo que tem a avaliação continuada, né, que tem o material para vocês fazerem a avaliação continuada, mas... cá estamos nós a aguardar então as demandas, aquilo que vocês têm de dúvida, aquilo que vocês têm necessidade, para que a gente possa entrar o mais rápido possível no uso dos aplicativos. E eu peço que quem está com o aplicativo instalado no seu computador, que abra aí, que já abra os arquivos que a gente colocou, porque vai precisar, né? Bem, alguém tem algum comentário, alguma pergunta sobre o material? Quem? Giovana, diga lá, Giovana. Na verdade, não é bem uma pergunta, é que eu não consigo baixar os aplicativos porque meu computador não suporta, ele trava todo. Aí eu queria saber se tem algum problema, porque ele só suporta um programa, aí tem um update, se eu baixar o outro ele já para de... Olha, a avaliação continuada requer que você use o R, mas o R é tão levinho, Giovana, o R não é esse negócio de causar problema. O Enso é mais pesado, mas o R é muito levinho. O R é mais leve que o Octave. Eu acho que tem algum problema aí na sua instalação. Tá, então vou ver direitinho, mas o Enso é pesado, né? O Enso é mais pesado. O Enso realmente ele é mais pesado porque ele é muito mais completo em termos de ser um simulador. O R é um programa estatístico muito parente do Octave, inclusive. Tá? Agora, ele é muito levinho. Ele não é um programa que ocupa muito espaço no HD e nem é um programa que requer muita memória. Então, ele roda muito bem, ele roda muito tranquilamente. Eu sugiro que você instale. Provavelmente, você é uma das que não assistiu ao segundo vídeo. Assisti. Tá. Então, tenha coragem de instalar o R, porque ele vai ser usado agora para você fazer a sua avaliação continuada. Sem ele, você não faz a avaliação continuada que tem que ser entregue na quarta-feira. Tá? Então, é uma necessidade vocês instalarem as coisas no computador. Mais algum questionamento? Mais alguma dúvida em relação a isso? Todo mundo conseguiu instalar? Quem tem computador que suporta o Enso, principalmente o Enso, que é mais pesado? Pode responder no chat também. Patrick, tudo bem? Conseguiu rodar as coisas? Nem sei se o Patrick tá aí, deixa eu ver. Tá. Hein, Patrick? Só que eu tentei fazer aquele primeiro flowsheet lá do CSTR, de um CSTR no caso. Foi da primeira aula que o senhor deu no minicurso. Aí eu tive o mesmo problema que o pessoal lá do minicurso teve. Deu um zero lá, aí vai acabar demorando pra eu tentar. Mas é bom ter cuidado. E aí uma coisa que, assim, vale a pena como uma dica muito importante para quem vai usar o Enso, é entender que é mais fácil você aproveitar um programa que já existe e fazer modificações dele. Por exemplo, um programa é dinâmico e tem coisas que variam com o tempo. Então você pega algum problema que você já resolveu, descrito por equações diferenciais, e faz as adaptações. Nós vamos fazer isso agora, nós vamos fazer isso com o Enso nesse momento, tá? Não, Ana Clara, nas provas você não vai usar programas, você vai usar a sua calculadora, quando muito vai usar o Excel para fazer as iterações, tá bom? Aliás, esse já é um detalhe que a gente vai colocar, né? As iterações vocês vão receber, né, as estimativas iniciais, porque aí como é uma prova por aluno, como eu vou me dar o trabalho de fazer 37 provas, embora 4 hoje, independente da aula de hoje, 4 já estejam reprovados por falta, pode até fazer a prova, mas não vai adiantar nada, né? Mas eu vou fazer as 37 provas, vocês vão receber a prova já com o nome e o número de matrícula de vocês por e-mail, não é? Então vai ser uma prova por aluno. Então vai ser um chute inicial, uma estimativa inicial para cada processo iterativo por aluno. Vai ser um conjunto de números por aluno. Até porque eu vi que tem um certo grupo de alunos que, virtual ou presencialmente, anda fazendo junto, deixa eu colocar muitas aspas nesse fazendo junto, porque tudo bem fazer junto. Mas fazer a conta numa calculadora só é meio bobagem, né? Se você tem 4 cabeças, devia ter 4 mãos ou 8 mãos fazendo as contas, porque aí ia descobrir que errou. E o pessoal tem me mandado avaliação continuada copiando erros uns dos outros. Claro que isso na prova vai ser visto como cola, né? Número errado, igualzinho, copiado um do outro, é cola. Como as provas são diferentes, a chance disso acontecer é menor ainda, tudo bem? Por que tem 2 LD aqui? Larissa Domingos, e Lúcio. Larissa e Lúcio. Ficaram os 2 com LD. Tá bom, gente? Essa já seria um recado que eu daria no final, mas já estou adiantando aqui agora, embora a turma não esteja completa ainda. Mas se ninguém tem nenhum comentário, vamos direto pro Enso, porque hoje nós temos bastante coisa para fazer nos aplicativos, tudo bem? Fala comigo aí, abre logo o Enso, quem já está com o Enso instalado no computador, e puxa o programa que eu mandei para vocês, né? Então vamos lá, olha só, eu estou com o Enso aberto aqui.
Eu vou compartilhar com vocês. Estão vendo, Enzo? Hein, gente? Fala comigo. Sim. Tá, beleza. Esse aqui é o programa que vocês receberam, tá? Que vocês receberam compactado lá junto com o arquivo de dados, tá? Bonitinho, com aquelas informações que nós vimos usando lá desde a época de interpolação, ajuste. Essa aqui volta aquelas aulas, tá? Então, como é que funciona o Enso? Vou considerar que vocês assistiram os vídeos do minicurso. Então, a única coisa adicional, a gente tem o using types, que esse types aqui é um conjunto de informações que o Enso traz que define o que é variável, o que é real, o que é inteiro, e assim por diante. E um monte de outras informações, então deixa ele quieto ali que ele sempre vai ajudar. E é isso que eu tinha falado com o Patrick, deixar esse esqueleto pronto. É mais fácil alterar um programa como esse, que já tem vários flowsheets prontos para a gente poder usar só o flowsheet que nos interessa, do que começar um programa do zero. Começar um programa do zero realmente é trabalhoso. Vocês viram que até no curso de Enso eu tirei um pouquinho, eu só tirei aqui as definições das variáveis, mas deixei o esqueleto, deixei a estrutura da flowsheet e deixei a estrutura depois, no vídeo 3, né, na segunda aula, parte 2, eu deixei a estrutura também do estimador de parâmetros. Mas o Enso funciona com essa estrutura. Eu tenho um flowsheet, né, que eu chamei aqui de maçã para o modelo de overroots, tem um outro correspondente para o modelo de page, que essa é a tarefa que vocês têm lá desde o começo. Eu tenho a declaração dos parâmetros. O que é parâmetro no Enso? É aquilo que não vai mudar com o tempo, é aquilo que vai ter valor constante, tá? Que vai ter um valor definido. Ou, no caso da estimativa de parâmetros, vai ter um valor buscado, um valor determinado pelo estimador de parâmetros. Então, eles têm que ser definidos como parâmetros. E nesse caso nosso aqui, da curva de secagem, a única variável que muda com o tempo é a umidade. É a umidade em base seca no instante qualquer, lá no instante T. Tá? Então eu faço com o comando set, ou no bloco set, a definição ou a inicialização dos meus parâmetros na flowsheet. O Enso, para fazer estimativa de parâmetros, ele precisa ter um bloco desse aqui funcionando, simulando, para poder as pessoas verem. E depois é que a gente usa esse bloco para estimar os parâmetros com os dados experimentais que foram colhidos de alguma forma, certo? O item specify aqui não foi usado, porque é quando a gente dá algum valor ou faz alguma especificação para as variáveis. Elas podem ter algum valor, algumas variáveis também podem não mudar com o tempo, elas não têm obrigação de mudar com o tempo, mas na estrutura do Enso elas podem mudar com o tempo. Depois eu tenho aqui equations, onde eu vou escrever as minhas equações todas. A gente vai ver isso até mais adiante. Vocês têm outros exemplos. Quem fez a introdução comigo também tem exemplos disso, muito mais elaborados até porque é a parte de regime transiente. E aqui nós temos as opções. Como eu tenho um problema dinâmico, este é um problema dinâmico, quer dizer, a umidade varia com o tempo, então eu tenho que definir, né, porque ele vai resolver numericamente. Então eu defino qual é o tempo inicial, qual é o passo, né, o tamanho do passo no tempo, qual é o tempo inicial, qual é o tempo final e qual é a unidade de tempo, tá? E fecho o meu bloco. Então, ó, do end até aqui, flowsheet é a definição, é a, né, estrutura que vai funcionar. Eu posso simplesmente pegar aqui, quem estiver vendo na edição vai ver isso aqui maiorzinho, que eu aprendi a fazer isso com 3 camadas para a gente poder resolver. Então, ó, eu tenho aqui nesses azuizinhos, que vocês devem estar vendo por aí, mas é bem pequenininho mesmo, né, a flowsheet da maçã para overroots, a flowsheet da maçã para o page e um outro exemplo que eu vou mostrar depois, no final. Tá? Esses azuizinhos são flowsheets, esses vermelhinhos são os estimadores de parâmetros que a gente já vai falar sobre eles. Tá? Então eu tenho que ter uma flowsheet funcional, uma flowsheet que opere, para depois fazer estimativa de parâmetros usando essa flowsheet. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é ver se essa flowsheet que eu montei aqui, que vocês estão vendo marcada aqui em preto, rodando na tela, ela é funcional. Então eu tenho que chegar nela, e aí vocês vão observar aqui, ó, nesse menuzinho, que também vai estar em destaque lá na edição, eu tenho aqui, ó, Check Consistency. Essa, tipo uma pranchetinha com Vzinho, tá? Lá no alto, lá na barra de ferramentas. Tá? Isso aqui mostra pra gente a consistência, se o problema é dimensionalmente consistente e se o problema é matematicamente consistente. Então, se eu clicar ali, ele faz essa verificação que vocês vão ver aqui embaixo. Ó. Ele me diz qual é o número de equações, qual é o número de especificações. Lembra, especificação, gente, é só a declaração ou dar o valor das variáveis. Os parâmetros são definidos antes, parâmetro não muda, não aparece aqui, tá? Como vocês viram a introdução, o problema tem que ter 0 graus de liberdade para poder ter, né, solução única. E aí as outras coisas aqui já não são tão importantes assim, porque elas têm a ver com o problema ser dinâmico. Vocês vão entender isso depois, né, que é a estrutura diferencial, ele tem um índice
um índice só. Equação extra tem uma equação extra só, né? E aí aqui são os graus de liberdade dinâmica e a condição inicial. Não é um problema que resolva uma equação diferencial. Ele varia com o tempo, mas não resolve a equação diferencial. Então eu não preciso de condição inicial, tá? Aqui está dando grau de liberdade dinâmico 0 e condição inicial 0 porque eu não preciso, eu não estou resolvendo uma equação diferencial. Eu não tenho o comando diff, como vai acontecer, né, mais adiante em uma outra situação. Mas, olha só que coisa interessante, né? Agora eu tenho a minha funcional. Aí eu posso vir aqui. Vocês estão me acompanhando? Tá todo mundo muito quieto. Mas essa aula tem que ser dinâmica porque o vídeo dela que vai ser a grande demonstração para vocês. Aí eu venho aqui, ó, nessa bolinha verde, tá escrito Run, e mando rodar, mando operar flowsheet, tá ok? O primeiro demora um pouquinho, mas olha só, ele rodou em 2,775 segundos. Isso foi a primeira, porque aí o Enso ele ativa um monte de coisa, ele chama um monte de ferramentas. Se eu mandar rodar uma segunda vez, ele vai rodar muito mais rápido. A mesma flowsheet, tá? Então, ó, vou rodar de novo. Tô aqui na flowsheet de secagem. Rodei de novo, ele agora rodou em 0,001 segundos, tá? E aí o que acontece? Eu tenho a minha aba de resultados. Na minha aba de resultados, eu posso ver como é que ficou o gráfico da umidade. Clicando ali 2 vezes na umidade, eu vejo essa, né, redução de umidade aqui. Tá na cara. Olha só, eu tô só trabalhando a flowsheet ainda, não tô fazendo estimativa de parâmetros, hein, gente? Só tô mexendo com a flowsheet. Tá na cara que está secando pouco. Significa o quê? O meu K tá pequeno. Provavelmente a minha constante de secagem ali, o meu K tá muito pequenininho. Deixa eu aumentar esse K uma ordem de grandeza aqui. Vocês viram que eu mudei de 0,078 para 0,78? Vamos ver o que acontece? Então eu vou salvar, tá? E vou rodar de novo. Para rodar de novo eu tenho que ir lá, verificar a consistência, tá consistente, mandar rodar, rodou de novo. E agora eu venho ver aqui a minha curva. Vou usar o mesmo gráfico passado para poder plotar agora. Aí ó, agora a minha vermelhinha, que é a próxima curva, está mostrando uma queda bem grande da umidade, certo? Deu para entender? Hein, gente? Beleza, tá? Agora eu estou conseguindo secar aqui, ó, até mais ou menos 5 e pouquinho. A gente sabe que o K vai ser maior do que isso. Por quê? Primeiro, porque a gente já resolveu esse problema, né? A gente já tem a solução desse problema feito lá no Excel, que foi linearizado, que vocês chegaram aos valores. O modelo de overroots a gente resolveu no Excel, não resolveu o modelo de page, mas fica como exercício para vocês fazerem também lá, linearizando e resolvendo no Excel, tá? Agora que eu sei que a flowsheet está funcionando, eu posso abrir o estimador. O estimador é esse aqui, ó. Vocês viram lá no vídeo também, quem assistiu o vídeo, tá? Então ele usa a ferramenta Estimation, e ele dá o nome do estimador. Eu chamei de maçã OH. O H aqui tem a ver com overroots. O S aqui é a palavra reservada do Enso. Secagem, maçã overroots. Então esse liga o estimador maçã OH com a flowsheet que está funcionando maçã overroots. Eu tenho que dizer quais são os parâmetros que vão ser estimados, o K e o N, certo? E eu tenho que dar um chute inicial, uma estimativa inicial, tá aqui, ó, 0,01 para o K, 1 para o N, e eu tenho que dar, né, o valor inferior, uma faixa onde o Enso vai poder buscar. Então eu coloco o meu K de 0,0001 até 1, que é grande pra caramba essa faixa, não tem problema. Alguns problemas vocês vão ter que fazer a faixa mais estreita, e coloco o meu N de 0,001 até 10. Onde é que está a grande diferença aqui? Quando eu relaciono quais são os experimentos. Aqui eu vou passar os dados experimentais, então eu passo um arquivo de dados que vocês viram, que quem estiver vendo na edição vai aparecer do ladinho aqui na direita, de novo o formato dele. Ele tem que ter aquela estrutura, ele tem que ter aquelas linhas iniciais, e depois quando você apresenta os dados é que ele vai ter a coleção dos dados que a gente tem. Então eu tenho um arquivo que vocês também receberam, IT751 aula10.dat, tá? Todos os pontos têm peso 1, você pode definir pontos, peso, e aí a observação que eu vou fazer usando essa ferramenta Estimation é que eu vou ajustar, fit. Essas opções aqui, não mexam nelas por enquanto. A única coisa que vocês podem entender é o seguinte: ele vai mostrar os parâmetros, mas ele não vai ficar mostrando as predições ao longo das tentativas, das iterações, tá? E ele vai mostrar o ajuste final. Outra coisa importante, ele vai mostrar a significância, com 95% de confiança. Esse 0,95 aí diz que a gente está fazendo a estimativa com 95% de confiança, tá?
As outras coisas vocês não vão entender por enquanto. A única coisa que ele vai estar fazendo é o cálculo da jacobiana numérica. Lembra que estimativa não linear de parâmetros acaba caindo no sistema de equações algébricas não lineares? Pois é, aqui o Enzo ele usa não uma derivada que a gente tem que fazer, mas ele vai usar a matriz jacobiana numérica. Ele vai calcular a jacobiana numérica a partir do modelo que a gente deu para ele, certo? E aí aqui são os critérios de solução. Ele usa esse NLP Solver, tá? Com no máximo 1000 iterações. Aqui a única coisa que vocês podem alterar é o número máximo de iterações. Não mexam no resto por enquanto, até que vocês entendam melhor como é que funciona o Enzo, certo? Todo mundo acompanhou esse pedaço? Então, olha só, quando eu coloco lá uma ação H, eu tenho que verificar a consistência dele também, para ver se ele é um problema consistente, porque a flowsheet pode ser, mas esse aqui não. Ele deu tudo certinho, ó, tudo consistente, grau de liberdade 0. O que a gente tem que olhar aqui na checagem de consistência? Tá? Se o número de variáveis, número de equações está correspondendo, tá? Se eu tenho 0 grau de liberdade, e se eu tenho, quando eu tenho um problema dinâmico, se eu também tenho 0 grau de liberdade dinâmica. Tá? A hora que eu vi que está consistente, eu posso chegar ali e mandar rodar. E ele vai rodar. Pronto, já rodou. Tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui esse espaço. Não, melhor não, senão na edição vai complicar a minha vida. Mas olha só, se vocês estão acompanhando, estão fazendo junto comigo, olhando no computador de vocês, aqui nessa aba do console, tá, a gente tem a relação de problemas, tem uma paleta aqui que a gente não vai usar por enquanto, tá, mas não tem problema nenhum problema foi encontrado e no console ele mostra os resultados. Então ele começa lá com aquela nossa verificação de consistência e depois ele começa a apresentar os resultados. Ele diz que o NPL Solver funcionou direitinho, tá? Que resolveu a estimação, que convergiu. NPL Solver converge. Ele também faz processo iterativo, numérico e chega a conversão para vocês. Tá? E aí é que vem os resultados. Os resultados aparecem daqui para baixo. Ó. Lá na tela, na edição vai ficar muito melhor porque isso aqui fica grande. Eu tenho primeiro os resultados da estimação. Ele me dá o parâmetro K e o parâmetro N do mesmo jeito que eles foram referenciados ali. Ó. Quem apareceu primeiro, aparece primeiro aqui nos resultados. Ele me dá a estimativa do parâmetro, quer dizer, o valor do parâmetro. Então, 0,5759394 para o K, 1,07986 para o N. Ele vai me dar o intervalo de confiança do parâmetro, então é esse valor do parâmetro mais ou menos aquele intervalo ali. E o mais importante aqui, ele vai fazer o seguinte, ele dá para nós uma coisa que a gente não calcula na mão. Aliás, a confiança também a gente não calcula na mão. Ele vai me dizer se o parâmetro é significativamente diferente de 0 ou não. Quanto mais perto do 1 essa significância dos parâmetros, melhor é o nosso parâmetro, tá? Mais significativamente diferente de 0 ele é. A gente pula esse negócio de matriz de correlação, porque isso aqui vocês não vão entender agora. Pula a matriz de covariância e vem aqui, para avaliação do ajuste. O primeiro bloco que a gente analisou é a avaliação da estimativa dos parâmetros. A gente nem vai adiante se os parâmetros não forem significativos. Esse modelo seria ruim. Tá? Aqui a gente tem um modelo bom, porque os parâmetros são muito significativos. Depois que eu tenho os parâmetros significativos, eu vou ver o ajuste do modelo. Aqui que entra a discriminação de modelos, né, gente? Eu tenho, tá, o fit, ele só ajustou o YS, ele me mostra, então, o R2, que na verdade é o quadrado do coeficiente de correlação do predito versus observado, e ele me dá a significância do modelo. Quanto mais perto de esses dois valores aqui, melhor será o nosso modelo, certo? Então, quem não está com o programa rodando, anota que o R2 deu 0,4968 e que a significância do modelo de overroots foi 0,998446. Tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa para o modelo de Page. Tá? Modelo de Page, a gente tem uma flowsheet que é absolutamente semelhante à outra, não muda muita coisa. Tá? E aí o que eu vou fazer? A única coisa que mudou no modelo de Page foi a equação. Até o nome dos parâmetros é o mesmo, né? Eu tenho o K e o N. A única coisa que muda no modelo de Page é a equação. E aí eu vou verificar se essa flowsheet está funcionando. Ela está consistente. Vou mandar rodar essa flowsheet. Ele roda rápido. Mas aí é aquela velha história que a gente já viu, né? Tá secando pouco. Eu venho aqui na minha flowsheet, altero esse valor do K. E aí olha só que coisa interessante. Quando a gente fez a estimativa por overroots, o K deu quanto? Hein, gente? 0,57, né? Então se eu colocar um K de 0,1 aqui, não vai ficar tão ruim. E o N deu 1,08 aproximadamente. Então eu vou fazer também esse chute aqui.
tá? Só para melhorar aqui o meu gráfico, para fazer o meu gráfico ficar mais elegante um pouquinho. Vou salvar, vou mandar rodar de novo, verifico se está consistente, rodo outra vez, venho aqui nos resultados, vou abrir o mesmo gráfico anterior e agora, ó, vou plotar o meu YS. Trum. E é lógico que ele está secando muito mais, né? Deu para perceber? Deu para entender? Então, flowsheet funcional. Agora eu posso usar o estimador. Vou montar um estimador para page do mesmo jeito que eu montei o estimador para overroots, só que agora ela se chama maçã PG e está ligada a flowsheet maçã, secagem maçã page. Mesma coisa, as mesmas explicações que eu dei para o modelo de overroots, eu tenho aqui para o modelo de page. Vocês viram isso. Viram isso onde? Viram isso no vídeo, quem assistiu aos vídeos. Tá? Então eu vou checar aqui a consistência do meu estimador e vou mandar estimar. Pronto, e aí ele deu. E aí olha só que ficou diferente, só o valor do K, aproximadamente o N é a mesma coisa. A significância dos parâmetros é diferente um pouquinho também, mas os dois parâmetros são significativos. E olha só que bonitinho que a gente tem, tá? O meu modelo também é significativo, o meu R2 tem 4 9s e o 68 ali que a gente já viu. 998445. Deu uma diferença na sexta casa decimal entre o page e o overroots. Claro, eles são parentes. São modelos aparentados, né? Uma coisa que eu não comentei com vocês é que, olha só, aqui na aba de resultados, a gente tem todos os resultados que foram rodados, que foram produzidos quando a gente roda o Enso. A cada sessão, é claro que se você fechar o programa, isso aqui vai limpar. Mas a cada sessão a gente tem todas as rodadas, todas as coisas que funcionaram. Então eu posso pegar aqui, ó, o modelo de overroots que eu rodei e eu vou fazer o seguinte. Onde tem aqui data é onde tem os meus resultados experimentais. Vou fazer o gráfico do experimental. Vou passar aqui por cima do experimental o meu calculado, que é esse YS que vocês vão ver aqui na edição, vai ficar melhor de ver. Ó, tá lá. Viu como o modelo de overroots é bom? O experimental e o simulado estão passando um colado no outro. Se eu quiser, eu posso fazer mudanças aqui. Eu posso chegar aqui, ó, Properties, e fazer algumas alterações. Por exemplo, eu posso, no experimental, que é o preto, não colocar linha, tá? O preto não tem linha. E vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho do meu símbolo. Vou botar as bolinhas, tá? Aqui não tem linha, né? E eu vou deixar círculo, tudo bem? Para o meu símbolo. Na hora de eu alterar o simulado, apply, tá? Na hora de eu alterar o simulado, eu quero o contrário, tá? Eu não quero círculo, eu não quero símbolo e quero linha. E aí olha só como é que fica o nosso gráfico, agora fica mais fácil inclusive de ver, né? A gente tem as bolinhas. Oi, fala. Pra mudar a cor também, eu lembro que nos vídeos você ficou meio com dúvida. Sim, dá pra mudar tudo. Dá pra mudar um monte de coisa, tá? Tanto que eu mudei aqui, ó. Eu posso mudar, quer dizer, quer mudar a cor? A gente muda, a gente bota azul aqui, ó. Então, é igual aquele negócio... Tá vendo? Você clica 2 vezes, ele abre essa paleta RGB aqui que a gente pode fazer. Tem até conta-gotas, ó. É muito chique o Enso, né? É isso que eu ia falar pra você. É igual o negócio do que teve. Quando você abre o negócio de configurações, não aparece pra gente, como se fosse o gráfico. Não aparece o gráfico pra gente aqui. Não, vocês estão vendo esse gráfico do Enso. Não, o gráfico sim, só que as configurações que você está fazendo... sim, é porque ele abre uma outra janela, mas tudo bem, vocês viram que mudou, né? Quem estiver assistindo a edição depois vai ver essa janelinha, que não faz sentido eu ficar indo e compartilhar só para mostrar a configuração de gráfico, até porque, como eu falei no vídeo, a gente não usa o gráfico do Octave, do Enso, para apresentar resultado final. Isso aqui é para a gente ver o que está acontecendo enquanto está andando o processo, certo? Então essas são as questões que a gente coloca aqui, ó. Eu tenho como mudar as propriedades, tenho como mudar as cores, inclusive, né, como... Quem é que tá falando comigo, Patrick? Alguém tá falando comigo aí, né? Pois é, então ó, tá? E aí ele faz as alterações, tudo bem? Agora em cima desse mesmo gráfico eu posso ir lá em resultados, vou lá buscar o meu estimador, maçã PG, e vou colocar, data não vou precisar colocar, eu vou colocar só o simulado aqui. Pronto, ó. Passou em cima, professor. É verdade, né? Eu não disse que os modelos são aparentados? Eu não disse que os modelos são irmãos? Então, isso aqui eu vou chamar de page. Vou mudar inclusive a minha legenda, tá? Isso aqui eu vou chamar de overroots. E vou mudar a minha linha do modelo de page, senão vai ficar um trem em cima do outro aqui. E eu vou colocar dashed, tracejado e azul. Tá bom? Ok, agora vocês vão fazer um esforço e vão enxergar no gráfico que eu tenho a linha vermelha sólida e eu tenho a linha azul. Ainda faltou tirar o símbolo ali, né? Vou tirar o símbolo do page. Eu não preciso de nenhum símbolo aqui, só da linha. Pronto, olha lá. Bolinhas são os meus experimentais.
A linha vermelha é o modelo de overhoods, a linha tracejada azul é o modelo de page, tá? Aí lembra que eu também comentei no vídeo que a gente a gente pode salvar esse gráfico, pode salvar os resultados, isso aqui gera uma planilha, né, XML, que vocês podem depois ler no Excel e fazer todas as transformações, montar o gráfico bonito, fazer tudo direitinho, tá? O Enso permite fazer muita coisa, mas isso aí tá lá no curso para vocês verem, tá? Aqui estimativa de parâmetros. Lembra que eu comentei que a gente ia fazer um modelo diferente aqui, um modelo que não fosse tão bom? E agora, Patrick, aquela dica que eu dei, ó, eu vou marcar a minha flowsheet page, que eu sei que tá funcionando. Vou marcar logo o meu estimador, tá, do page também, que eu sei que está funcionando. Tá? Vou dar Ctrl C, vou chegar aqui embaixo, na 152, Ctrl V, e agora eu começo a mudar os nomes das coisas aqui. Ó. Aqui vai ser maçã cúbica, e aqui vai ser secagem maçã cúbica. Porque a gente também resolveu esse problema lá usando o Excel, né? Usando o Excel, e aí vocês vão ter mais facilidade. Ó, aqui vai ser maçã cúbica. Na hora que eu mando salvar, ele já acrescenta tanto a flowsheet nova quanto o estimador novo, tá? E aí o que muda aqui? Muda tudo, tá? Eu vou ter, em vez do K, eu vou ter um A0, tá? Parâmetro, vou chamar só de parâmetro pra gente poder facilitar aqui, né? Parâmetro A0. Vou ter o A1, tá? Parâmetro A1. Estão acompanhando aqui? Estão assistindo isso na tela? Hein, gente? Fala comigo, por favor. Beleza. E eu vou ter o parâmetro A2. A2 é A3, né? Ctrl C, Ctrl V, A2. Uma cúbica tem 4 coeficientes, certo? A2, Ctrl V. Então, ó, tô fazendo as alterações aqui com vocês direto. Vocês lembram da cúbica? A gente não precisava, né? Da umidade inicial, não precisava da umidade de equilíbrio, porque a cúbica nem leva isso em consideração, né? Então, eu posso apagar esses dois parâmetros aqui, certo? Posso apagá-los daqui, porque eu não vou precisar deles, mas aí eu vou fazer o quê? Eu vou inicializar o A0, eu vou inicializar o A1, eu vou inicializar o A2, eu vou inicializar o A3. Alguém tem a planilha aí mais perto? Não, né? Deixa eu abrir aqui só para facilitar a vida. Aqui está a minha cúbica e aqui eu tenho os meus valores do A3, isso, beleza. Quem estiver vendo na edição vai ver aparecer essa parte do Excel aqui que a gente também já calculou lá, que a gente também fez, né? Então vamos voltar lá no Enso. Então eu vou inicializar o A0, peraí, menos 0,059, 0,81 para o A2. Então A0 é menos 0,059, o A1 é 0,8, aliás o A3 é isso aqui é o A3. Menos 0,059. O A2 é 0,88. Deixa eu ver aqui. Isso, 81. O A4 é menos 4,07. Aqui é 81. Aqui o A1 é menos 4, né? O A1 menos 4,07. E o A0, finalmente, aquele que é constante, é 7,83. 7. Lembra que o Enso usa ponto, hein, gente? 7,83. Tá? Tudo lembrando que o ponto e vírgula termina. Se faltar um ponto e vírgula aqui, dá um embrólio desgraçado. Tá? Então, ó, eu tenho aqui, falta o modelo. Como é que fica agora o modelo cúbico? Aqui, em vez de ser o modelo de page, vai ser o modelo cúbico. Hein, gente? Como é que fica para fazer a estimativa de parâmetros? Agora vocês podem me ajudar a fazer a estimativa, né, gente? Vamos lá. Hein? Como é que vai ser aqui? A3, né? A3. Oi, A3. Que multiplica T, vou abrir parênteses aqui, ó, T elevado ao cubo, né? Mais A2, que multiplica T ao quadrado, mais A1, que multiplica T, mais A0, certo? Aí ele vai dar um imbróglio desgraçado, porque o Enso ele faz, né, estimativa de parâmetros, mas ele usa, e principalmente é bom a gente ter atenção a isso, ele usa princípio da homogeneidade dimensional. Então, qual é a dimensão do A3? Porque eu tenho que dar unidade para ele ali. Hein, gente? T a menos 3. Isso, é T a menos 3. A gente viu aqui, né? Então vai ser o quê? Hora menos 3, porque é a minha... Eu perguntei a unidade, né? É a minha unidade. Então, ó, aqui eu vou ter que dizer que o A3 está multiplicado. Aí, o aspas simples, hora elevado a menos 3. Certo? Aspas simples de novo. E aí agora eu vou aproveitar que eu já fiz isso aqui, eu vou dar um belo Ctrl C. O meu A2 tem que dimensão, tem que unidade? Ele tem dimensão de tempo a menos 2 e unidade hora menos 2. O meu A1 tem que dimensão, que unidade? Ele tem dimensão de tempo a menos 1 e unidade hora menos 1, certo? Vou salvar aqui, ele deu um monte de chilique,
Uai, ele reclamou de hora menos 1? Pode ser que precise de um parênteses aqui. Vamos ver. Quando vocês baixaram o Enso, vocês viram que ele era a versão beta, né? Ah, não, ele está reclamando porque a gente não declarou essas variáveis lá em cima. Aqui, né? Aqui a gente tem que dizer, ó, unit igual, Ctrl V, hora menos 1. Ops, faltou aqui a hora menos 1. Agora eu posso copiar tudo para simplificar e facilitar a minha vida. Ctrl C, vírgula, Ctrl V, unit. Ops, aqui não tem isso. Ctrl X. Aqui é hora menos 1, aqui é hora menos 2, hora menos 2 e aqui hora menos 3. Vamos ver se ele agora... Ixi, piorou. Ele não reconhece a unidade. Só não colocou 2. Hã? Ah, eu não coloquei 2, mas nem que eu tenha colocado. O Enso ele não está reconhecendo. Que coisa estranha. Ah! Peraí. Bota assim, ó. 1 dividido por hora elevado a 1. 1 dividido por hora, né? Que não precisa de 1. 1 dividido por hora ao quadrado. 1 dividido por hora ao cubo. Ele está reclamando do sinal negativo ali. 1 dividido. Aí não precisa disso. 1 dividido e 1 dividido. Pronto. Salva. Ah lá, viu? Agora só sobrou uma negativa ali, ó. O invalid unit 1 sobre hora. Ah, elevado a alguma coisa. Tá aqui. Esse erro aqui, ó. Olha como o Enso é bonzinho pra gente, né? Salvar. T is not a member. Ah, sim. Ele chamou de T. Onde é que eu errei aqui, gente? Hein? Quem assistiu aos vídeos sabe. Aqui não é T, aqui é time. Que é a palavra reservada do Enso pro tempo. Pronto. Agora, ó, sumiu. Não tem mais comentário nenhum, não tem mais erro nenhum. E a gente tem um modelo que pode funcionar. Vamos ver primeiro se a flowsheet está funcionando. Verificar a consistência, ela está consistente. Verificar se rodou. E agora vamos ver o gráfico. Sim. Olha lá. Shrine. Até que ficou bonitinho, né? A gente forçou também a barra aqui, colocando os parâmetros do jeito que eles deviam ser, né? Então agora, olha só, vamos lá no nosso estimador, que é a maçã cúbica. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar aqui os meus parâmetros. Vai mudar um monte de coisa. E agora, ó, eu tenho que citar a unidade, tá bom? Então, ó, eu vou ter A0, tá? O meu chute inicial do A0, eu posso chutar 7. Deixa assim, ponto 0. Tá? O valor inferior, a gente bota aqui 0,1. O valor superior, a gente põe 10. E qual é a unidade do A0? Nenhuma. O A0 não tem unidade. Agora eu vou copiar aqui. Ctrl C, Ctrl V. O A1 tem unidade, né, gente? E aí qual é o chute inicial do nosso A1 mesmo? Vai ser esse valor próximo aqui, ó. Menos 4,7. Menos 4, vamos colocar assim. Menos 4, tá? E aí eu vou colocar aqui o valor inferior, menos 10, e o valor superior, 10. E qual é a unidade? Em 1 por hora, certo? Agora que eu já tenho aqui, vai ser mais fácil. Eu copio a esse, Ctrl C. Quem está fazendo comigo aí pode fazer também, pode acompanhar. Ctrl V, pode fazer a mudança no seu. 2. Qual é o chute inicial para o A2? 0,8. Então, ó, 0,8. Tá? Aqui eu vou colocar, então, 0,1 também. E vou deixar 10. E aqui é hora ao quadrado. Tá? E, por fim, o A3. Ctrl C, Ctrl V. O nosso A3, a gente tem chute inicial para ele, menos 0,05. Tá bom. Então, o chute inicial dele vai ser menos 0,05. Pronto. Aí, o meu inferior, eu vou botar aqui menos 1. E o meu superior eu vou colocar 1, porque eu não sou bobo nem nada, porque se a faixa for larga demais o Enso sofre, mas sofre muito para poder fazer estimativa. Então quanto mais estreitinha for a faixa dos nossos parâmetros, melhor. Salvo, nenhum problema. Agora eu vou verificar aqui, cúbica, deu consistente, vou mandar rodar. Rodou. Olha, até que o bicho não ficou tão ruim quanto parecia, mas aqui que vem o imbróglio da história. Vocês estão vendo aqui o resultado? Eu sei que a tela está pequenininha, mas vocês estão vendo o resultado? Hein, gente? Então, ó, ele está indo do A0 até o A3, certo? Para nossa felicidade, os 4 parâmetros são significativos. Olha só, o A0 é muito significativo, é 1. O A1 é muito significativo e, sinceramente, né, depois de 4 9s, eu não preciso nem me preocupar com o A2 e com o A3. E aí, quando eu faço estimativa, ó, meu valor do parâmetro é 7,83. A gente tinha encontrado no Excel 7,8294, tá? E ele achou no Enso 7,8305. A gente tinha encontrado um A1. O A1 é que ficou bem diferente.
O A1 foi parar num lugar que a gente não imaginava. E a mesma coisa os outros também, ó, eles são quase zero. Tá? Mas os meus parâmetros, os meus coisas estão aqui, ó, com um intervalo de confiança, com um grau de confiança razoável, aceitável. Tá? Como é que eu faço isso ficar mais parecido com o que a gente estimou lá no Excel? Eu estreito a faixa dos chutes iniciais. Por exemplo, quer ver? Ficou muito diferente, né? Ele tem mais de uma solução e ele foi para uma outra solução completamente diferente, apesar de tudo ter dado legal. Tá? O modelo é significativo, ele tem 3 noves e 89,3 ali de R2, então tá bem. Modelo cúbico até funcionaria, claro que ele não é fenomenológico, ele não é só um mero ajuste polinomial, né? Mas como é que eu tornaria isso aqui mais próximo dos resultados que nós obtivemos lá no Excel? Eu estreito a faixa dos chutes iniciais, tá? Eu estreito bem essa faixa. Então, por exemplo, vamos fazer o seguinte, eu vou estreitar as faixas que eu tenho aqui, ó. Eu vou colocar isso aqui de 6.9, 6.5, tá? A 8.5 pro A0, tá? Eu vou colocar o meu A4, o meu chute inicial era 4, né? Era 4 e um pouquinho. E o Excel a gente achou 4.07 negativo. Beleza, sem problema. Lá no Enso, então, eu estreito a faixa. É claro que vocês não vão ter isso no Excel, né? Na vida, na experiência de vocês, vocês vão restringir a faixa de acordo com as estimativas que fizerem. Então, o meu chute inicial é menos 4. Eu vou chutar aqui menos... Lembra, inferior negativo tem que ser um negócio mais negativo ainda, né? Menos 4.5, tá? E o superior, menos 3.5. Lembra que menos 3.5 é maior do que menos 4, né? A2 era, no Excel, tinha sido 0,81. Tá bom, então aqui a gente vai restringir a faixa para 0,7 a 0,9. E, finalmente, ali era 0,050 e poucos, né? 0,059. Então eu vou ter aqui menos 0,05 de chute. Vou colocar menos 0,06 de chute inicial aqui e vou colocar menos 0.04 aqui. E torcer para ele fazer a estimativa agora sem reclamar muito e dando alguma coisa que seja razoável, tá? Então volto lá na cúbica, rodo outra vez, verifico a consistência sempre só por desencargo de consciência e rodo outra vez. E ele rodou de novo. E aí agora, olha lá, os meus parâmetros estão limitados. Não ficaram limitados. Que coisa de doido. Ah, eu não salvei? Peraí, tem que salvar primeiro. Não é? Sim, tá aqui. Maçã, salvar, verificar, rodar. Isso. E aí ele deu esse bug aqui. Tá achando os valores dos parâmetros A3 e A4 e A2 muito pequenos, quase desprezíveis. Tá? Mas é o suficiente para que o nosso parâmetro, o nosso modelo seja significativo. Certo? De bônus para o Enso, eu deixei para vocês, e essa é a questão, né? Eu deixei para vocês aquele problema de equações algébricas não lineares, o sistema, que a gente resolveu na aula passada pelo Excel, fazendo as iterações lá, fazendo na mão, tá? Eu tenho aqui, ó, rodo, verifico a consistência, rodo ele, já rodou. A única coisa que ele vai mostrar pra gente é o valor do CA1, que a gente já conhecia, 1,1389, e do CA2, 0,76 alguma coisa. Ah, professor, mas como é que esse negócio aqui ia chegar no regime permanente? Não é? Essa não foi a questão que foi colocada? Então você teria que montar uma flowsheet transiente. E isso aí está lá nos exemplos para vocês do curso de Enso. Tudo bem, gente? Posso encerrar aqui? Posso parar essa apresentação do Enso? Alguém responde para mim? Bom, parei. Quem cala consente, né? Voltei aqui para a sala. Agora nós somos 35, tá? E aí, olha só, nós temos agora que ver o R. Vocês já instalaram também. Ah, eu tenho que compartilhar a janela do R com vocês, né? Pera aí, deixa eu compartilhar a tela. Pronto. Tem que tomar cuidado aqui, ó. O R tem que ser de acordo com o computador de vocês, né? Quem tem o Windows 64 bits vai instalar os 64 bits. Quem tem o 32 bits vai instalar o 32 bits. Deu para entender? Então, quando vocês abrem o R, quando vocês clicam lá no ícone do R que está na área de trabalho de vocês, porque quando vocês instalaram, vocês deixaram o R na área de trabalho, aparece essa janela aqui, não? Estão vendo? Hein, gente? Me responde? Sim. Beleza. Então, olha só. O que a gente tem aqui? A primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui, ó, e arquivo e mudar diretório, para trabalhar no diretório onde estão os arquivos .r de vocês. Eu tenho os meus. Vocês vão ter que procurar onde vocês colocaram aquele arquivo .r que eu mandei para vocês aí, tá bom? Agora, na hora que eu mandar abrir, ó, abrir script. Estão vendo aparecer ali na telinha? Na edição eu vou conseguir colocar maior. Na tela vocês vão ter que fazer esforço para ver. E aí ele me permite abrir aqui o nosso exercício inicial. Vocês viram, aí fica desse jeito aqui. Poxa, professor, está feio, tá feio.
Então vem aqui, ó, em janelas e dividir lado a lado. E ele faz assim, ó, ele organiza. Na esquerda nós temos os nossos scripts, igualzinho fazia com o Octave, gente. É igualzinho o Octave, tá? A montagem de script, com os comandos corretos. E no segundo bloco aqui, na direita, eu tenho a janela de comandos, onde vão aparecer os resultados, tá? Este primeiro bloco aqui vocês viram no vídeo, é leitura de dados. Tá lá. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, e como é que eu faço o R funcionar? Agora que é a diferença lá do vídeo, né? Eu marco, e estão vendo aqui essa duas paredinhas assim, ó, como se fossem uma setinha entre duas paredes? É executar linha ou seleção, tá? Então eu clico ali. Pum! Na hora que eu clico, vocês conseguem ver as duas janelas? Respondam para mim. Sim. Aparece na de esquerda o script, na direita agora vocês estão vendo aqui o vermelhinho? Sim. Consegue, né? Então, olha só, esse bloco que eu tô marcando aqui, até aqui, ele fez simplesmente isso, ele leu e ele escreveu para mim, tá? A minha matriz dados. A matriz dados, ela tem T, ela tem um nome, a coluna T e tem a coluna YS. E ela ainda numera os valores, tá? Como eu falei lá no vídeo, aqui eu consegui inserir a umidade inicial. O tempo tá igual a zero, porque a gente sabe, a gente tem a condição inicial desse troço. Bom, quem viu esse script do R, viu que ele tem um monte, mas um montão de modelos. Todos aqueles que nós testamos nas aulas. Então, olha só, a linear. Eu vou rodar aqui o bloco da linear, antes de mais nada, tá? Vocês viram lá, né? Ele tem essa conjunto de controles, que vocês vão deixar desse jeito que está aqui. Lembra que o meu modelo linear é a reta, né? É A0 mais A1T. E eu tenho que fazer o meu ajuste, chamar a rotina NLS, passar a equação do modelo, passar a matriz de dados, que agora é um data frame, tá? E ó, start, aqui é que é muito importante. Aqui quando a gente for fazer alteração, vocês vão precisar mexer aqui e no modelo, sempre. Vão precisar mexer na estimativa inicial e no modelo. E vão precisar mexer no nome das variáveis também, né? Porque na avaliação continuada de vocês têm uma análise granulométrica. Aqui a gente tá só com uma secagem, tá? Então eu tenho, ó, start, C, aí entre parênteses eu dou os valores iniciais, o A0 e o A1, tá? Pra reta. Depois que ele faz isso, eu posso pedir o resumo do meu ajuste. Todas as informações da estimativa não linear vão ficar guardadas nessa estrutura ajuste, que tem um monte de informações nela, tá? E a gente vai ter o seguinte, o resumo de ajuste, depois ele calcula o valor predito e aí faz os nossos cálculos dos critérios de seleção. Calcula o desvio relativo médio, calcula o coeficiente de correlação da predito versus observado e depois faz o quadrado. Tudo isso ele faz ali. E finalmente essa trecho de script vai fazer os gráficos. Nós vamos fazer isso tudo aqui agora para todos os modelos, mas rapidinho, tá? Então, ó, para reta, vou marcar o bloco todo e mando rodar. E aí a minha reta roda, olha só. De novo, interpretando lá, agora é por estrelinha, né? Quanto mais estrelinha tiver, mais significativo é o parâmetro. Valor do parâmetro, desvio padrão do parâmetro, T-valor e o P-valor. Quanto menor o P-valor. Se o P-valor for menor do que 0,05, vocês têm 95% de confiança de que o parâmetro é aquele mesmo, tá? Fica por enquanto. E aí ele dá para nós aqui os valores, olha. O R é esse, o R2 é 0,8696, é o mesmo que vocês acharam para a reta que a gente fez lá no Excel. E dá esse absurdo de desvio relativo médio aqui de 58%. É um horror. Mas se a gente pedir para fazer o gráfico, tá? Ele faz. Aí a minha pergunta é, vocês vão ver o gráfico? Acho que não, né? Vocês veem o gráfico? Não. Sim ou não? Sim. Estão vendo o gráfico? Oba! Então o R é melhor do que o que teve nesse ponto, que aí eu não preciso ficar compartilhando tela para vocês. Esse primeiro gráfico aqui, então, é o tempo, né? A cinética mesmo. É o tempo contra o valor. Olha só que coisa horrorosa, né? As bolinhas vermelhas são os meus valores experimentais. Essa reta maluca aqui é a minha reta do modelo. Péssimo. Se eu mandar fazer o predito versus observado, vai ficar pior ainda, né? Mais horroroso ainda, ó. Tá? Mas beleza, posso fechar o gráfico aqui. Agora vamos fazer a nossa parábola, né? A nossa quadrática. Mesma situação. Eu calculo. Os meus 3 parâmetros da quadrática são significativos, ó, todos eles têm 3 estrelinhas. No máximo a gente vai tolerar 2 estrelinhas aqui para engenharia química, tá bom? Pode ser assim? No máximo a gente tolera 2 estrelinhas? Beleza, tá? Na vida real vocês podem aguentar 1 estrelinha, tá? Porque dá 95% de confiança ainda. Mas eu prefiro sempre de 2 estrelinhas pra frente, tá? Aí olha só, o nosso R2 agora deu 0,996 e o desvio relativo médio 9,15%. Já melhorou, né, gente? Já melhorou bastante. O gráfico agora vai ficar assim. Também já melhorou, embora tenha essa cara horrorosa aqui dessa curva mais desajustada ali no fim. Beleza, vamos pra nossa cúbica. Ó, vocês têm a cúbica aqui.
Tá, vou rodar. Ele dá um baita ajuste. Os 4 parâmetros são significativos. A gente tinha conseguido isso lá no Enso também, né? Os 4 parâmetros eram significativos. E olha aqui, ó, os meus ajustes. O R2 de 0,99989, que foi o mesmo que a gente obteve no Enso, tá? E o desvio relativo médio é de 0,66%. 67%. É bem pequenininho, tá? Se eu for fazer o gráfico da cúbica, vocês têm esse script aí, eu não preciso ficar parando e dando muitos detalhes. Tá aqui o gráfico da cúbica, olha só como ele é bonitinho, né? A gente tem isso. Então vamos agora aos modelos que interessam. O modelo de Page, a gente roda. Isso vocês têm no vídeo. Então, ó, os 2 parâmetros K e N valem a pena, são significativos. E eu tenho um desvio relativo menor do que a cúbica e eu tenho o R2 maior do que a cúbica. Sem contar que a cúbica tem 4 parâmetros para dar aquele resultado e o modelo de Page tem 2 parâmetros só e ele dá um resultado melhor. Tá? Se eu for fazer o gráfico do Page, eu tenho isso aqui. Tá lá bonitinho também, arrumadinho, né? E a gente finalmente tem o modelo de overroots, que a gente fez exaustivamente em várias outras coisas. Tá aqui o meu desvio, tá? Ó, convergiu rapidinho, os parâmetros são significativos. Tô marcando aqui para vocês verem que eles são significativos. E o desvio, os critérios de discriminação de modelos são compatíveis com os de Page, tá? Meu gráfico do overroots vai ser nem um pouco diferente do de Page. Muito parecido, tá? E aí, se eu quiser, que foi aquela coisa finalzinha, na cereja no final do bolo lá para vocês, eu coloquei aqui os gráficos agrupados. Ó, todos os modelos juntos. Ficou bonito para dedéu, né? Fica bonito pra caramba esse negócio. E também posso ter todos os gráficos de predito versus observado juntos, tá? Então agora olha só, para e olha para mim aqui. Demonstração acabou. Vou dar cola da avaliação continuada, tá? O que é necessário fazer... Tá? Quando a gente vai fazer, vocês vão ter que alterar. Então vocês vão pegar essa flowsheet aqui, por exemplo, ó, vocês podem marcar isso tudo aqui, criar um arquivo novo, limpar o resto, deixar só isso. Tá? E aí vocês vão fazer as alterações necessárias. Onde tem que fazer a alteração necessária? Aqui no modelo. Vocês vão ter que colocar lá o Y, vão ter que colocar o diâmetro, o modelo, como o modelo é escrito. Lembra, né? É exponencial, tem que estar lá tudo arrumadinho. Vão alterar aqui, né, os ajustes iniciais, porque vocês vão ter 2 parâmetros só e não esses 3. E vão, claro, mexer nesses resultados aqui, porque vocês vão ter variáveis com nomes novas. Tá? Estudem a flowsheet para poder fazer a avaliação continuada. Ela vale 1 hora de presença. E tem gente que está pendurado. Tem gente que já está reprovado por falta hoje. Independente da aula de hoje, já tem 4 alunos que já estão reprovados por falta. E ainda tem gente pendurada que, se não fizer a avaliação continuada até quarta-feira, também vai estar reprovado por falta. Tudo bem? Posso interromper aqui? De demonstração era só isso. Vou fechar aqui o R. Estou indo para vocês para a sala de aula, porque agora eu quero conversar sobre a prova, tá? Então, olha só, a prova vai ser, né, todas as 3 avaliações objetivas, vamos chamar assim, né? Avaliações objetivas. Todo mundo me ouve, todo mundo me vê aí agora de novo na tela, né? Todo mundo? Beleza. Então, avaliações objetivas, tá? Elas vão ser segunda-feira que vem e nas outras próximas segundas. Então, a primeira avaliação objetiva na segunda-feira que vem. E aí, alguém me perguntou na semana passada, eu vou dividir sim. A primeira avaliação objetiva vai contemplar a matéria até polinômio interpolador de Lagrange. A segunda avaliação objetiva vai pegar a matéria toda, absolutamente toda. E a avaliação opcional vai pegar a matéria toda, absolutamente toda. Compreenderam isso? Alguém fala para mim no áudio, por favor? Entenderam esse recado? Então, a primeira é até Lagrange. Até Lagrange. E depois toda a matéria. Para a segunda e a optativa, toda a matéria, tá? Bom, segundo aviso, as provas são absolutamente individuais. Não tem 2 provas iguais. Embora tenha textos semelhantes, nenhuma conta vai ser igual a do colega. Então, aqueles grupinhos que copiaram uns dos outros, que fizeram erros iguais, tomem cuidado, porque erros iguais serão considerados cola. Prova de cola, porque vocês vão ter um arquivo enviado que vai estar guardado. E prova de cola vai dar 0 para os 2, para quem deu a cola e para quem copiou, para quem recebeu a cola. Beleza? Estão entendidos disso? Hein? Alguém no áudio, por favor? Isso, beleza. Terceiro aviso. As avaliações vão ocorrer das 8 da manhã às 10 da manhã. Às 5 para as 8, o meu sistema dispara automaticamente os e-mails com os arquivos PDF das provas personalizadas. Cada um vai receber um único e-mail com a prova com o seu nome e o número de matrícula. A primeira coisa que tem que acontecer quando receber esse e-mail é abrir o PDF e ver se está lá o seu nome, ver se está lá o seu número de matrícula
e me mandar uma resposta deste e-mail. É simplesmente responder, recebido, porque aí eu sei que vocês receberam a prova. Tem 2 horas para fazer. A prova cabe em 2 horas. Pensa bem, tá? É o mesmo estilo de provas que eu usava no presencial, sem consulta. Vocês têm todo o ferramental, têm os aplicativos, vão poder usar o Excel, vão poder usar a calculadora, vão poder consultar, vão poder rever os vídeos. Então vocês vão ter as mesmas 2 horas, porque a prova está no mesmo nível das presenciais, as avaliações estão no mesmo nível das presenciais, e às 10 horas a prova se encerra, a avaliação se encerra, tá? Vocês têm ainda mais 15 minutos de tolerância para digitalizar organizadamente, tá? Não vão mandar folha solta. Eu quero poder ler, presta atenção no que eu vou falar. Eu quero poder ler na vertical. Eu não quero ficar virando cabeça para poder ler na tela. Então vocês vão orientar de um modo que eu consiga ler de cima para baixo, da esquerda para a direita, certo? Compreendido isso? 4º aviso. Então vão receber e vão digitalizar. E até as 10h15 podem me mandar. Ah, professor, mas eu só consegui terminar de digitalizar às 10h30. Tudo bem, já perdeu um ponto. E a partir daí vai perdendo pontos. A partir das 10h15, qualquer prova que chegar já vai ter desconto por atraso. Compreenderam isso? Agora eu preciso do sim no áudio. Certo? Sim, professor. Ótimo, sim. Exatamente isso. Então, provas individuais vão fazer ou em folha de papel A4, branquinha, a caneta, não vou aceitar nada lápis. Tudo tem que estar a caneta, tudo. E outra coisa importante, se eu tiver um número certo, sem uma equação correspondente a ele, esse número é cola. Tá? Apareceu do nada, não é respaldado, não vai ser considerado. Outra coisa importante, professor, mas aí você tem lá o Gauss-Seidel, você tem o Newton-Raphson, você tem a secante, vai ter que colocar todas as equações? Não. Nas questões de métodos iterativos, e elas vão estar presentes, vocês vão precisar mostrar a equação uma vez só. Eu quero que mostre o cálculo da primeira iteração só. Depois pode fazer no Excel. Depois pode fazer na planilha. Pode fazer as contas direto e mostrar a tabela até convergir, certo? Desta vez é sempre até convergir. Por quê? Porque vocês têm a ferramenta do Excel para marcar e puxar para baixo, tá? 5º aviso. Eu acho que eu não tenho mais nenhum aviso. Qualquer outro aviso que eu tenha vai num texto escrito para vocês. Tudo bem? Tudo bem. Na prova escrita, então, a gente mostra a primeira iteração, digamos assim. Isso, monta as equações da primeira. Por exemplo, um método de Gauss-Seidel que você está resolvendo um sistema de 4 equações. Você vai montar 4 equações para calcular a iteração 1. Me mostrar como é que você fez, para eu saber se você está usando o acelerado, se você está usando o método original. Eu tenho que ver a equação. Eu tenho que ver a equação que você usou. Aí as outras você pode fazer no Excel, as outras você pode fazer na calculadora. Mas a primeira iteração tem que ser demonstrada. Fala. Eu escrevo na tabela os resultados? Você vai montar uma... Com certeza, método iterativo tem que ter tabela. Não, sim, mas eu escrevo no papel para você enxergar? Com certeza. Ou fazer igual a avaliação continuada, tipo, tirar o print? Não, é tudo manuscrito. Nada na prova pode ser print de tela. Nada na prova pode ser tabela. E eu tenho falado isso já há várias aulas. Nada na prova é print de tela. Nada na prova é tabela do Excel. Vai escrever à mão. Vai montar a tabela à mão, vai escrever à mão, vai transcrever, pode até olhar da tela lá do Excel e transcrever para a prova, mas é à mão, é manuscrito. Nada de print de tela. Nenhum print de tela vai ser aceito. Tudo bem? Tá respondido agora? Estão cientes? Professor? Sim. Em Gauss-Jordan, por exemplo, a gente pode escrever só a matriz com o coeficiente, eu preciso escrever todos os cálculos? Não. Gauss-Jordan, aqueles métodos de eliminação, você vai colocar as matrizes a cada passo de eliminação. Então tá. Primeiro passo de eliminação, você coloca lá a matriz original, mostra os M's, depois mostra a matriz nova. Segundo passo, assim por diante. As equações a gente conhece, tá bom? Essa fica mais fácil de fazer no Excel e depois copiar, porque ali é muita forma de recorrência, né? E não tem como acertar a matriz se não acertar as equações, certo? Tudo bem, gente? Posso encerrar a aula? Então, olha só, vocês têm até as 13 horas da quarta-feira para me enviar. Professor, mas eu não consegui instalar o R, eu não consegui fazer o R funcionar. Tem um script para ser mandado. Eu quero ver se pelo menos souberam como fazer as alterações. Mas, como eu falei no começo para Giovana, o R é um programa muito levinho, ele não pesa nos computadores. Só tem que ter cuidado de instalar o R32 bits para quem tem o Windows 32 bits, o R64 bits para quem tem o Windows 64 bits, ou quem tem outros, né? Vai tentar lá. Mas instalem o R de acordo com o computador de vocês e façam rodar. Vocês têm aí um script para servir de modelo. Vocês me viram fazendo as alterações no ENSO. A mesma coisa vocês vão ter que fazer no R, tá?
E aí, dúvidas até hoje, antes das 18 horas. Depois das 18 horas, eu já estou ocupado preparando provas, fazendo outras coisas e não terei condições de responder a vocês, porque vem a introdução. A prova de introdução já é quarta-feira. A avaliação objetiva de introdução já é quarta-feira agora. Que eles ficaram com uma aula a menos por causa do 21 de abril. Tudo bem? Acabou de me lembrar que a gente esqueceu de fazer a chamada. É verdade, eu não fiz chamada ainda, mas é porque a chamada é a cereja anual do bolo, né? E aí essa é a última chamada síncrona. As outras chamadas, as outras presenças todas vão ser 2 horas assíncronas, né? Que são as 2 horas das avaliações. Então, olha lá, Ana Clara, resposta preferencialmente, por favor, no chat, no áudio, né? Não tiver jeito, o microfone não tá funcionando, fala no chat. Ana Clara, e pronto. Foi fazer outra coisa, tá vendo? Ana Clara, ai, presença fantasma, vamos lá. Ana Paula. Presente, professor. Beatriz. Presente. Daniel. Presente, professor. Denis, o que houve que você faltou 2 aulas, meu filho? Não, faltou uma. É que eu tava me sentindo ano passado. Hã? Tava me sentindo mal semana passada. Ah, tá. Diego tá presente no chat. Fernanda, Fernando, teu áudio tá muito baixo. Acho que ele não dá pra ouvir, não ouvi nada. Ela tá presente, mas tá muito baixo. Professor. Tá. Ah, ela botou lá no chat. Gabriel Drummond, tá presente no chat. Gabriel Pereira. Presente. Gabriele. Presente. Giovana. Presente. Hugo. Presente. Isabela Souza. Presente. Isabela Nunes. Tá presente no chat. João Vitor. Presente. Professor. A Ana Clara tava lá dizendo que caiu. Tudo bem, Ana. Juan Felipe. Presente no chat. Juliana Siqueira. Presente. Julieta. Presente, professor. Larissa Domingos. Presente, professor. Larissa Honorato, presente no chat. Letícia Barros. Presente. Lucas. Presente. Lúcio. Presente. Marcelo Augusto. Presente. Marcos Mendonça. Faltou. Natália Liz. Presente. Patrick. Presente. Pedro Turra. Presente no chat. Ramon. Presente. Sandy Charles. Presente. Silvia Juliana. Presente, professor. Tamara. Presente no chat. Tainá Vilas, faltou de novo. Tiago Pomo. Presente. Vaneisa. Presente, professor. Vitor Hugo Rosa. Presente. Vitor Gabriel. Presente. Pessoal, até sexta-feira vocês vão receber uma mensagem, tá, pelo Siga, com o mapa de frequência, que é uma coisa que o Siga exporta para mim. E aí a conta é muito simples. Nós tivemos 13 aulas disponíveis, o que daria 26 possíveis horas aula. Então, 25% disso dá 6,5. Qualquer um que tenha 7 horas aula de falta já está reprovado por falta, tá? Pode fazer a prova? Eu não vou impedir ninguém de fazer a prova. Vou até corrigir a prova, mas não vai mudar o resultado final da reprovação, tá? Então tô avisando porque vocês vão ficar sabendo, antes de entrar na segunda-feira para a prova, se já estão reprovados por falta ou não, tá bom? Todo mundo ciente disso? Quantas horas, professor? 7 horas de faltas já é reprovado. Seria 25% é 6,5. Hã? Seria 1 hora por falta. Sim. Cada aula tem 2 horas. 2 horas aula. Uma a gente contou síncrona, a outra a gente contou assíncrona. Por isso que fazer as avaliações continuadas era importante. Tá? Então qualquer um que já tenha 7 horas aula de falta já está reprovado por falta. Tá? Pode fazer a prova, mas vai ficar reprovado por falta. Tá? Independente da nota que tirar na prova. Tudo bem? É importante, isso foi combinado desde o começo, a avaliação síncrona, eu estou respaldado para fazer a avaliação assíncrona usando as avaliações continuadas, tá? Então fiquem atentos, tá bem que agora já não adianta mais muita coisa, mas quem faltou, quem não fez avaliação continuada já era, mas no próximo semestre, quem ficar reprovado terá a chance de fazer, porque vai ser todo remoto também, o próximo semestre, já temos essa infeliz notícia, né? E aí a gente vai usar de novo as avaliações continuadas como forma de verificar a presença assíncrona. E aí vocês têm que ter isso muito em mente, porque pode ficar reprovado só de não fazer as avaliações continuadas, tá? Sim, se você fizer optativa, não, ela entra para te beneficiar, tá? Ela não vai prejudicar. É claro que ninguém é obrigado a fazer optativa. Mas aí o que acontece, Pedro? Se eu tirar a optativa, vocês ficam com 6 horas dos 25%. Aí tá mais reprovado ainda. Então, quando eu coloco lá a optativa,
Para quem precisar, ela vai entrar com mais uma presença, tá? Para quem não precisar, eu tô avisando o seguinte, quem a partir de sexta-feira agora já tiver 7 horas aula de falta, já era. Pode vir as 3 próximas reuniões, pode ter as 6 próximas horas que não alcança os 25%, os 75% de presença. Então, tanto faz se a optativa vai ser contada ou não. Com certeza, ela só vai ser contada para ajudar, para diminuir a possibilidade de reprovação por falta, jamais para prejudicar. Então, estou encerrando a aula. Um abraço para vocês. Agradeço por terem feito o esforço de acompanhar online. Não é fácil, eu sei, mas nós também temos dificuldades. Nós também temos problemas. A internet de vocês cai, a minha internet cai. A minha energia elétrica aqui é um horror de seropédica. O cachorro faz xixi no poste e falta luz aqui no condomínio, tá? Então a gente tem realmente muita complicação. Estamos todos no mesmo barco, tá? E não existe um diploma de engenheiro da pandemia. Existe diploma de engenheiro químico, diploma de engenheira química. Então para passar tem que saber, não tem jeito. Para ser engenheiro tem que ter os conteúdos, não tem jeito. Por mais que haja dificuldades, isso não implica haver necessidade de quebra de conteúdo. E vocês receberam um conteúdo de qualidade. Sim, eu me esforcei muito para vocês terem um conteúdo de qualidade, tá? E eu espero que façam uso desse conteúdo. Revejam os vídeos, principalmente aqueles em que vocês sentem dúvidas, tá? E tem até as 18 horas de hoje para tirar dúvidas sobre a avaliação continuada. Depois eu lamento, mas eu não terei condições de atender vocês para tirar dúvidas. Por quê? Porque eu vou estar preparando 37 provas de métodos computacionais, vou estar preparando 19 provas de introdução à engenharia química nesse próximo ciclo de 3 semanas, tá? Então é até hoje, às 18 horas, para tirar dúvida. Um grande abraço para vocês, muito obrigado de novo pela atenção e eu espero que vocês passem, que vocês façam esforço. Vocês sabem, muitos já foram meus alunos em introdução, muitos foram meus alunos em métodos computacionais. Eu não cobro nada que eu não tenha dado, eu não cobro nada que eu não tenha ensinado. Mas eu nunca cobro igual. Nunca vai cair um exercício, nunca vai cair uma prova repetida. Vocês terão coisas parecidas, coisas semelhantes. Quem conhece os conceitos resolve todos os problemas. Quem não conhece os conceitos tem que fazer de novo mesmo para até conhecer. Tchau para vocês, estou encerrando a aula.